A Bíblia perversa foi banida e causou horror na Europa. No auge do século XVII, a Bíblia era a base da lei e da sociedade ocidentais, sobretudo na Europa, além de ser a principal fonte dos ensinamentos religiosos. No que diz respeito ao cristianismo, também era a base moral e ética, ao fornecer um conjunto de princípios que refletiam os ensinamentos bíblicos, tudo frequentemente relacionado à interpretação das Escrituras. Os líderes políticos usavam a Bíblia para justificar a maioria de suas ações e decisões, tanto quanto punir e coordenar, invocando os preceitos bíblicos como forma de fundamentar a autoridade governamental e as leis. Por isso, houve um esforço imenso das autoridades durante o século XVII para traduzir a Bíblia para diferentes idiomas, tornando-o acessível a um público cada vez mais amplo para que a palavra de Deus e seus princípios pudessem ser absorvidos pelas pessoas, moldando ainda mais a sociedade. Um exemplo disso foi a Bíblia King James Version, KJV, mais conhecida como a Bíblia dos Pecadores, produzido em um período de grande importância histórica durante o reinado do rei James I da Inglaterra de 1603 a 1625, a tradução da Bíblia chegou em um momento propício quando a Inglaterra passava por uma série de tensões religiosas e sua tradução visava unificar diferentes facções religiosas da época. Assim, em 1631, o rei Carlos I da Inglaterra ordenou que cópias da Bíblia fossem banidos da Europa devido a um erro de digitação, o erro de Barker e Lucas. A KJV marcou seu tempo por carregar um estilo literário distinto e influente, por isso sua tradução foi meticulosa, feita para preservar toda a beleza, relevância e a majestade da linguagem bíblica, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da língua inglesa. A contagem oficial de que a KJV contém 783.137 palavras com 3.116.480 caracteres. Então imagine dar conta de tudo isso em uma época em que a impressão, tradução e inversão era feita de modo manual. Para os impressores do século XVII, publicar esse tipo de obra era um trabalho extremamente estressante e tedioso, portanto, fadado a erros, muitos erros. Mas isso não podia acontecer com a obra mais importante da humanidade, da sociedade e do governo daquela época. Qualquer tipo de erro significava que todos esses pilares poderiam entrar em conflito ou, pior, em colapso. Os impressores reais da Grã-Bretanha em 1631, Robert Barker e Martin Lucas descobriram isso da pior maneira possível. Após obter a permissão do rei Carlos I para imprimir uma edição da Bíblia do rei James, a produção rendeu aproximadamente 1000 volumes do livro sagrado. No entanto, após uma inspeção minuciosa do produto final, eles descobriram um erro escandaloso. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, onde há uma lista dos 10 mandamentos, o não ficou de fora em não cometerás adultério. A trama. Rei Carlos I, fonte biografia / reprodução. A gravidade do problema repercutiu rapidamente, com o rei Carlos I sendo o primeiro a expressar sua extrema indignação com o erro, assim como o arcebispo da Cantuária Jorge Abade. Os impressores de Barker e Lucas foram convocados diante do monarca e receberam cada um uma chicotada.
foram multados em 300 libras, o equivalente a um mês de salário da época, e tiveram sua licença como impressores cassados. As consequências do erro foram tão graves que Barker chegou a ser enviado à prisão dos devedores após se enroscar em dívida por não poder exercer mais sua profissão, onde acabou morrendo em meados de 1643. O monarca exigiu que cada cópia da Bíblia perversa fosse caçada e destruída. Seus homens cumpriram a missão com excelência, tanto que apenas 16 cópias restaram. 7 estão na Grã-Bretanha, 7 na América do Norte, uma na Nova Zelândia, e outras são de propriedade privada inclusive. Uma das cópias foi vendida em 2015 das casas dos leilões Bonhams, em Londres, por mais de 31 mil euros. Ao longo dos anos, análises feitas por estudiosos encontraram um segundo erro de digitação de Barker Lucas em Deuteronômio capítulo 5, versículo 23. A grandeza de Deus é substituída por a grande farsa de Deus. Devido à natureza muito aparente desse segundo erro, muitos acreditam que houve sabotagem e, provavelmente da parte de Bonham Norton. Ele era um ex-parceiro de Barker que havia se endividado, portanto, para ganhar o contrato real milionário, teria inserido deliberadamente os erros para incriminar o colega.